Boa noite, crianças. Boa noite, professora. Tudo bem com vocês? Vamos começar rapidinho, porque tem uma matériazinha até comprida e nossa sala no instante passa. E que está na prova, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Dá só mais 2 minutinhos, tá? Só para ver se o pessoal só tem 5. 2 minutinhos só. Professora, o microfone da senhora está mudo. Desculpa. Boa noite aos que entraram depois que eu falei, tá? Hoje nós vamos ver Sistema Financeiro Nacional, onde vai conhecer um pouquinho, né, do mecanismo, quais são os órgãos que integram, e as políticas econômicas, tá? Quais são os instrumentos de política econômica utilizados pelos governos para fazer com que a economia, né, digamos assim, a economia, ela gire como um todo, tá certo? Então, eu vou falar rapidinho, porque tem a matéria razoavelmente, né? Tem muito conteúdo. E essa matéria é a última da nossa prova, tá? Então, vai estar na nossa prova. A prova, ela é mais conceitual, né? Ela é toda objetiva. Então, assim, dei uma lida nas aulas que a gente veio até aqui. Se achar pouco, pesquisem, tá, gente? Peguem um livro na biblioteca, ou mesmo alguns conceitos na internet, tem muitos sites bacanas sobre esses assuntos. Se você der um Google, né, que o povo fala, dá um Google sobre qualquer desses assuntos, tem muita coisa, tá? Então, complementem o conhecimento de vocês, não fiquem só aqui nas aulas, porque essa disciplina, ela está com muito pouco, a carga horária é muito pequena, então, assim, é impossível a gente dar uma esticada, tá? Então, complementem o conhecimento de vocês, né? Busquem cursos sobre os assuntos, aquilo que eu tenho falado em quase todas as aulas, tá? Então, vamos lá. O objetivo da aula é entender um pouquinho do Sistema Financeiro Nacional, né? E conhecer quais as políticas econômicas, tá certo?
falando do ambiente financeiro, tá, pessoal? Bancos, companhias de crédito, taxa de juro, taxa de câmbio, títulos de dívidas públicas, né? Então, são alguns termos que a gente ouve muito falar que formam, que constituem o ambiente financeiro, tá certo? Esse ambiente financeiro tem uma organização formal na maioria dos países. Aqui no Brasil nós temos, que a gente chama que é denominado Sistema Financeiro Nacional, tá certo? Esse sistema financeiro ele é constituído de órgãos reguladores e de órgãos executores, tá? Esses órgãos reguladores são órgãos, têm que ser obrigatoriamente órgãos públicos, tá? Mas os órgãos executores, não, eles podem ser tanto públicos como privados. Um exemplo de um órgão regulador, né? Seria um Banco Central, por exemplo, né? Uma agência reguladora, tá certo? Então, que obrigatoriamente tem que ser um órgão público. E o exemplo de um órgão executor, que pode ser público ou privado, um banco comercial, por exemplo, um Bradesco, né? E aí um órgão privado ou uma caixa econômica, né? Que é uma empresa pública, tá certo? Que são órgãos executores, ok? Então, constituído de órgãos reguladores e órgãos executores. Vamos já chegar nesses órgãos, tá? No artigo 192 da Constituição Federal é onde consta, né, o artigo que consta, é o que fala sobre esse sistema financeiro nacional. Ele diz mais ou menos assim, o artigo 192 da Constituição Federal de 88, né, que fala que, né, o sistema financeiro nacional será estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade e será regulamentado por lei complementar. Então, existe uma outra lei que, digamos assim, na Constituição tem aquele assunto, né, um assunto constitucional, a criação desse sistema financeiro nacional, mas existe uma lei menor, que a gente chama de lei complementar, que vai dar, digamos assim, a minúcia, né? Vai tratar do assunto na minúcia, tá? Vai regulamentar esse artigo da Constituição, ok? Mas isso não interessa aqui para nós saber que lei é essa, não, tá? Deixa eu ver aqui o que é que tem aqui no bate-papo. Ok? Então, aqui, ó, eu fiz aqui esse quadrinho para a gente conhecer, para a gente ver melhor, né? Para a gente, digamos assim, para a gente ter aquela memória fotográfica, tá? Então, existe aqui no primeiro escalão os órgãos normativos, né? Existem no segundo escalão os órgãos supervisores, tá? E existe no terceiro escalão os órgãos operadores. Esses dois primeiros aqui a gente chama de órgãos reguladores, né? Que são aqueles órgãos públicos que a gente falou aqui no slide anterior, tá? E os órgãos operadores ou executores. Gente, se alguém não entender, pede para eu repetir, tá? Eu tô assim, meio com medo de não dar tempo a gente ver esse assunto todo, mas vai dar, viu? Mas dá tempo, se alguém não entender, se eu estiver indo muito rápido, pedir para diminuir, ok? Fiquem à vontade. Então, gente, aqui nos órgãos normativos, né? Órgãos reguladores, normativos ou supervisores, tá? Esses dois primeiros aqui. Executores ou operadores, esse outro aqui maior, tá? Então, os órgãos normativos são Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, e Conselho Nacional de Previdência Complementar. Esses são os três principais órgãos normativos, tá? Órgãos supervisores, eles estão abaixo desses três primeiros, tá certo? Então, o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários, eles estão meio que subordinados aí ao Conselho Monetário Nacional, ok? Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários, tá? A SUSEP e PREVIC, SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, e PREVIC, Superintendência de Previdência Complementar, né? Estão aqui subordinados ao Conselho Nacional de Seguros Privados, a SUSEP, e a PREVIC, aqui é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, tá certo? Então, o que é que acontece? Esses órgãos normativos, eles fazem
as normas, né? As diretrizes. Então, esses órgãos supervisores vão fazer cumprir essas diretrizes, tá certo? E os demais vão o quê? Executar essas diretrizes, né? Os órgãos supervisores, eles vão fazer cumprir e vão o quê? Fiscalizar, tá certo? Então, aqui, o Banco Central está sob a tutela do Banco Central, digamos assim, né? Sobre o controle, sobre a supervisão do Banco Central, os bancos e caixas econômicas, as corretoras e distribuidoras, tá? Cooperativas de crédito e administração de consórcio, instituições de pagamento e demais instituições bancárias, ok? Aqui é uma classificação geral, né, das instituições financeiras, tá certo? Está abaixo da Comissão de Valores Mobiliários, a Bolsa de Valores e a Bolsa de Mercados Futuros, tá? A diferença entre essas são diferenças muito, digamos assim, mais de operacionalização, tá, gente? Não queria nem entrar nessa diferença, não. Eu quero só que vocês saibam quais são os órgãos que estão subordinados a quem, tá certo? A SUSEP, o que é que está subordinado à SUSEP, né? Que está sob a fiscalização da Superintendência de Seguros Privados. As seguradoras e resseguradoras, as entidades abertas, presta atenção, as entidades abertas de previdência, né, de previdência privada, estão sobre a SUSEP, e a sociedade de capitalização. Por que eu estou dando essa ênfase, né, nas entidades abertas de previdência? As abertas estão sob a supervisão da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, e as entidades fechadas, né, de previdências, elas estão sob a supervisão de quem? Da Previc, que é Superintendência de Previdência Complementar. Qual é a diferença entre uma entidade fechada de previdência e uma entidade aberta de previdência? Exemplo, hoje a aula é normal, próxima semana, Marcos Breno. Isso, próxima semana. Certo? Então, a Previc, né? A diferença entre uma entidade aberta de previdência e uma entidade fechada de previdência. Quando o Bradesco existe para os funcionários da instituição Bradesco, né, do Banco Bradesco, existe uma previdência complementar que o funcionário tem direito, né? A empresa entra com a parte, o funcionário entra com outra parte. Essa previdência, ela não é exclusiva do funcionário da instituição Bradesco, tá certo? Ela é aberta a quem? Aos clientes do Banco Bradesco, tá certo? Então, esse é um exemplo de previdência aberta. Tanto é para os funcionários, como é para o cliente, ou para qualquer pessoa que queira fazer uma previdência complementar. É uma previdência aberta. Já existem aqueles... Me fugiu aqui a Previdência do Banco do Nordeste, por exemplo, eu não estou lembrada aqui como é o nome. E também não sei se ainda é fechada, mas, quem sabe? Quem me ajuda? Se alguém souber, me diz. Existem previdências, um exemplo, a Previdência do Banco do Nordeste, até algum tempo atrás, era a Previdência exclusiva dos funcionários do Banco do Nordeste, tá certo? Tá bem aqui o nome, eu esqueci. Mas daqui a pouco eu me lembro disso. Então, assim, quando a entidade é exclusiva dos funcionários daquela empresa, normalmente uma empresa pública, tá? Disse uma entidade fechada. E essa entidade fechada de previdência complementar está o quê? Subordinada sob a supervisão da Superintendência de Previdência Complementar, Previc. E quando é uma entidade aberta de previdência, né, aquela que é tanto para funcionários ou para qualquer outra pessoa que queira ter uma previdência, está subordinada sobre a supervisão da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Ok? Deu para entender? Então, os órgãos do sistema financeiro, o que é que eu quero que vocês saibam? Quem são os normativos e os órgãos supervisores, né, que são os órgãos o quê? Regulamentadores, que tem que ser o quê? Órgãos públicos, obrigatoriamente, tá? E os órgãos operadores ou executores, que podem ser tanto órgãos públicos como órgãos privados, tá certo? Ficou claro? Vamos ver aqui agora qual a função
né, de cada órgão os órgãos reguladores, tá, gente? Conselho Monetário Nacional, qual é a atribuição desse conselho, né? Fixar diretrizes e normas de política cambial, monetária e de crédito. Vamos já ver nas políticas econômicas, tá? O Banco Central é um executor de diretrizes e normas do Conselho Monetário Nacional e supervisor de instituições financeiras. Olha só, aqui ele colocou, eu vou até tirar essa palavrinha executor para vocês não confundirem, né? Digamos assim, faz-se cumprir as diretrizes, né? Faz-se cumprir as diretrizes e normas do Conselho Monetário Nacional e é supervisor de instituições financeiras, né? Executor das políticas monetárias e cambial, tá? Então, o Banco Central é um órgão regulamentador, tá certo? Não é um órgão executor. O órgão executor, eu já disse aqui quais são esses aqui operadores, tá? Órgãos operadores. Então, a Comissão de Valores Mobiliários, qual é a atribuição? Fixar e implantar as diretrizes e normas do mercado de valores mobiliários, né? Fiscalizar as companhias abertas, a Bolsa de Valores e os agentes do mercado de capitais e fundos de investimento, dar proteção aos investidores, assegurar a lisura, a integridade, né? Digamos assim, a segurança nas operações de compra e venda de valores mobiliários. Né? Então, todas as operações de crédito, né, que a gente vê no sistema financeiro, tudo isso é o que é fiscalizado por órgãos do Sistema Financeiro Nacional. Tá certo, gente? Então, assim, professor, então é seguro, né? Digamos assim, não existe a possibilidade de levar, né? De levar um calote de um banco desse. Gente, risco tem em todo canto, né? Principalmente num país como o nosso, que infelizmente é do jeito que é. Mas a intenção é que isso não ocorra, né? Vejam que são instituições seríssimas que estão inseridas nesse contexto, né? Que estão aí para quê? Para assegurar, né, essa confiança da gente no sistema financeiro nacional. Isso é uma coisa muito séria, tá? Não sei se vocês se lembram, na década de 90, né, 93, 94, houve, eu não diria uma quebradeira, mas houve um problema muito sério nas instituições bancárias, né? Alguns fecharam as portas, entraram o Banco Central deu uma, não é em concordata que a gente disse, mas entraram em, ai, tô lenta hoje, intervenção do Banco Central, tá certo? Naquela ocasião foi criado aquele seguro, né, que até determinado valor, o sistema financeiro, ele assegura esses valores nos bancos, tá certo? Então, desde essa época foi criado esse seguro. Então, mais como uma forma a mais, né, de segurança para o cliente, tá certo? Então, falei aqui das atribuições do Conselho de Valores, Comissão de Valores Mobiliários. Então, as atribuições da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, né? Cabe à SUSEP controle e fiscalização dos mercados de seguro e previdência complementar aberta. Fiscalizar a constituição, organização, funcionamento e operação das sociedades seguradoras e entidades de previdência privada aberta. Né? Deve proteger os investidores desse mercado. Então, a SUSEP, ela é o quê? Veja que esses órgãos, né? Esses órgãos reguladores, eles são o que servem de segurança para os clientes, tá certo? Para os operadores do mercado financeiro, digamos assim. E a Previc, as atribuições da Previc é fiscalizar e supervisionar as entidades fechadas né, de previdência complementar. Então, entidades abertas de previdência complementar é com a SUSEP e as fechadas é com a Previc, tá? Autoriza, né, a constituição e o funcionamento das entidades fechadas de previdência complementar.
bem como a aplicação dos seus respectivos estatutos e regulamentos. Bem decorativozinho mesmo, é importante que vocês saibam essas atribuições de cada órgão desse, tá? Pode ser uma questão de prova. Olha a dica. Então, continuando aqui, né, quais são as variações, quais são os acontecimentos que vão comprometer o comportamento desse mercado financeiro. Não sei se vocês já ouviram falar em algum noticiário, né, dizendo mercado financeiro está nervoso, né, está muito tranquilo, ou está abalado, alguma coisa do tipo, né? Então, o que é que vai abalar o sistema, o comportamento do mercado financeiro, tá certo? Então, o termômetro utilizado é a variação das taxas de juros e a variação nas cotações das moedas e dos papéis negociados em bolsa de valores e diretamente entre intermediários financeiros, tá? Essas variações no mercado, elas são decorrência de quê? Tá certo? O que é que acontece para que haja um comportamento, uma mudança de comportamento no mercado financeiro, tá certo? Decisões do Copom. O que é Copom? É Comitê de Políticas Monetárias. Digamos assim, é um comitê, tá certo? Que existe dentro do Banco Central, que são estudiosos, né? Que fazem com que tomam decisões a respeito de taxa de juro básica, né, Selic, taxa de recolhimento compulsório, a gente vai já falar nisso, né, o que é esse recolhimento compulsório, depósito compulsório, as decisões administrativas relacionadas às atividades financeiras, tá certo? Então, essas decisões do Copom, que são diretrizes, né, que vai fazer para que o Banco Central faça cumprir essas diretrizes, essas decisões, elas abalam muito o mercado financeiro, tá? Obviamente, né? Quem decide quem vai ser a taxa Selic, de quanto é que está a taxa Selic, é o que vai decidir o quê? Qual o recolhimento compulsório? A gente vai já ver qual a função do recolhimento compulsório, que é enxugar a economia, né? Tirar a moeda de circulação, ou pelo menos reduzir essa circulação, tá certo? Então, essas decisões influenciam o comportamento, as decisões do Copom, Comitê de Políticas Monetárias, influencia o mercado financeiro. O que mais influencia? As informações de fatores internos e as informações de fatores externos, tá certo? Quais são as informações dos fatores internos, desculpa, saldo da balança comercial, exportações menos importações, balanço de pagamentos, né, saídas de dividendos menos entrada de dividendos, dívida pública e decisões de políticas econômicas para manutenção da estabilidade de preço, ou seja, são decisões, né, das políticas econômicas, ou seja, daquelas 4 políticas que a gente vai já ver, que vai o quê? Fazer com que segure, né, mantenha a estabilidade dos preços da economia, dos preços na economia, para evitar o quê? A inflação, tá certo? Informações de fatores externos, taxa de juros no mercado americano, né? Então, lembra da crise no mercado americano que influenciou muito o mundo como um todo, né? Variações nos índices das bolsas americanas, principalmente quem? Dow Jones e Nasdaq, que ficam em Nova York, no centro financeiro do mundo, praticamente, né? Centro financeiro dos Estados Unidos em Nova York. E variações nas cotações de petróleo e a imagem do país no exterior, tá? Aquele risco, né? Risco Brasil, lembro disso muito, aconteceu muito naquela época da história da Petrobras, né? Então, assim, quais são as variações, né, do mercado no Brasil que são decorrentes da divulgação? Desculpa, gente. O que interfere, né, no comportamento do mercado financeiro? Então, decisões do Comitê de Política Monetária, informações dos fatores internos e fatores externos. Essas três decisões, esses 3 acontecimentos, essas 3 variações, elas influenciam diretamente no nosso mercado financeiro, beleza? Então, quais são os fatores que determinam o custo de capital? Condições gerais da economia, condições de mercado, né? A facilidade de negociação dos títulos que as empresas tentam negociar, tá certo? Decisões operacionais e financeiras dessas empresas, né? E volume de recursos a serem o quê? Financiados.
se é um valor muito alto, né? E dependendo do risco que essa empresa ofereça, o que é que vai acontecer? É um fator determinante do custo desse capital que será negociado, tá certo? Vamos entrar aqui em políticas econômicas, tá? Ah, essa aula voa. Essa aula vai até que horas, hein, meu povo? É de 6h30 às 7h20, né? Isso. Pronto. Então, temos um tempinho aí. Já estava aqui nervosa achando que era até 7. Ai, não. Então, já temos um tempinho. Então, políticas econômicas. Vamos entender um pouquinho. Alguma dúvida sobre o Sistema Financeiro Nacional? As informações são praticamente sobre os órgãos existentes, né? Órgãos reguladores e executores, e as atribuições de cada um, tá certo? Eu acho que eu vou até tirar isso aqui Mas, enfim. Ficou alguma dúvida? Está todo mundo calado é porque não tem dúvida, certo? Para frente. Então, políticas econômicas, tá? A gestão da economia visa atender às necessidades de bens e serviços da sociedade e atingir determinados objetivos sociais e macroeconômicos, tá? Como, por exemplo, o pleno emprego, a distribuição de riqueza, a estabilidade de preço e crescimento econômico. Para isso, gente, o governo, ele tem o quê? Alguns instrumentos que eles podem utilizar. Me deem só um minutinho aqui, por favor. Então, para que o governo consiga fazer cumprir isso aqui, ele tem alguns instrumentos que são chamados de políticas econômicas, tá certo? Tem aqui, ó, para tanto, o governo atua na economia por meio de políticas econômicas, identificadas pela política monetária, fiscal, cambial, essas principalmente. E tem o que também? A política de rendas, tá certo? Então, esses instrumentos, eles são mais eficientes quando aplicados em mercados financeiros mais desenvolvidos. O que é isso de mercados mais desenvolvidos? Que não haja muita concentração de renda, tá certo? Quando são em mercados mais desenvolvidos, essas políticas, elas agem muito mais rapidamente e fazem acontecer o que realmente é para acontecer, tá certo? Então, à medida que o governo, digamos assim, manipula essas políticas em um mercado mais desenvolvido, elas atingem mais facilmente o objetivo delas, tá certo? Já em mercado menos evoluído, cuja pequena dimensão e alta concentração de riqueza limitam os efeitos desses instrumentos econômicos, mas não deixam de agir, tá certo? O governo costuma promover maior intervenção no mercado por meio de quê? De fixação das taxas de juros, né, e controle direto do crédito e subsídio ao setor público, produtivo, tá certo? Então, quando essas políticas, cambial, fiscal e monetária, elas não dão o resultado esperado, o governo vai o quê? Para a intervenção direta, através de quê? De controle do crédito direto, tá certo? Direto de crédito, e o quê? De subsídios. Vamos já ver o que é isso, tá bom? Então, são chamadas de instrumentos de política econômica, né? O conjunto de ações e medidas à disposição do governo para a regulamentação, a regulação da atividade econômica, né? Que são eles, política monetária, fiscal, cambial e de rendas, beleza? Então, o que é a política monetária, tá? O Banco Central, quando virem BC ou Bacen, tá, gente? Eu vou colocar até aqui Bacen. Bacen, que é Banco Central. Né? O Banco Central administra a política monetária por intermédio dos seguintes instrumentos clássicos do controle monetário. Então, é através de que o Banco Central faz cumprir, né? Faz
faz valer a política monetária, sim, porque o Banco Central é quem vai executar, tá certo? Através de operações de mercado aberto, conhecido como os open market, né? Através de depósitos compulsórios, aquele recolhimento compulsório que a gente falou há pouco, né? E através da taxa de redesconto e ou empréstimos de liquidez. O que é cada operação dessa? Operação de mercado aberto são títulos do governo que o banco, através do banco, que o governo vai, através do Banco Central, ok, vender para a sociedade, tá certo? Para os agentes, os agentes do mercado financeiro. O governo está precisando de liquidez para pagar suas contas, né? Seus déficits, que são déficits, são as despesas do governo maiores do que a sua arrecadação, tá certo? Quando o Banco Central precisa de divisas, né, precisa de dinheiro para quitar esses compromissos, o que é que ele faz? Ele vai no mercado e abre e vende títulos e vende títulos da dívida pública, tá certo? Aí os agentes do sistema bancário adquirem esses títulos, transportando então o quê? Dinheiro para o governo, tá certo? Como é que o Banco Central utiliza isso para tirar dinheiro da economia? Então, através de uma taxa de juros atraente, ele vende esses títulos, né? Então, quem compra esses títulos concordam que as instituições bancárias, né, financeiras, que compram esses títulos, elas deixam o quê? De emprestar esse dinheiro, né, para os agentes deficitários. Lembram lá dos nossos agentes deficitários? Tirando assim o quê? O dinheiro fica mais difícil, fica com menos liquidez na economia, tá? Então, isso é o open market, né? O mercado aberto, é a venda de títulos públicos no mercado financeiro, tá certo? Depósito compulsório é outra maneira, né, do Banco Central fazer o quê? Enxugar a economia, a liquidez da economia. Digamos que existe uma procura muito grande por empréstimos, né? Os bancos os bancos com muito saldo, né, com muito dinheiro para emprestar, o que é que o Banco Central... Aí começa o quê? Aumentar a taxa de juros, né? O que é que o Banco Central faz? Não, vamos dar uma enxugada aqui nessa economia, porque está todo mundo com muito dinheiro, digamos assim, né? O Banco Central aumenta ou diminui o depósito compulsório a partir dessa necessidade. O que é o depósito compulsório, professora? É aquela reserva que os bancos comerciais têm que reter lá no Banco Central. Tá? Então, é um percentual do depósito à vista ou depósito de poupança. Depósito à vista é o que está em conta, tá, gente? Em conta corrente. Então, é um percentual dessa movimentação dos bancos que eles são obrigados, tá aí o compulsório, né? Obrigados a depositar no Banco Central. Esse dinheiro é deles, bancos, porém está lá como se estivesse preso, né? Lá no Banco Central. Isso para garantir o quê? A liquidez desses bancos. É digamos assim, uma reserva de segurança, tá? Então, isso é o depósito compulsório. Então, se a economia está com muito dinheiro, circulando muita moeda, o que é que o Banco Central faz? Depósito compulsório, aumenta o depósito compulsório, tá? É outra política monetária, é outro instrumento de política monetária que o Banco Central tem. E taxa de redesconto e empréstimo de liquidez, o que é isso? Às vezes o banco está com pouca liquidez, né? Então, até para fazer esse depósito compulsório, né? Ter essa reserva monetária no Banco Central. O que é que o Banco Central faz? Eu te empresto dinheiro para tu vir depositar aqui para mim, né? Para você deixar aqui essa reserva. Esse empréstimo do Banco Central aos bancos particulares, isso é chamado de redesconto, tá? Essa taxa de redesconto normalmente é uma taxa bem alta, bem elevada, tá certo? Por quê? Porque o risco é maior desse banco que está com pouca liquidez, ok? Então, é como se fosse uma punição, né? O banco ele não pode emprestar mais do que o que ele arrecada, tá certo? Então, para isso, existe essa reserva no Banco Central. Deu para entender? Então, quais são os três instrumentos de política monetária utilizados pelo Banco Central, que é o operador da política monetária, atenção para isso, operação de open market, ou mercado aberto, depósito compulsório e taxa de redesconto, tá certo?
Então, a política monetária ela pode ser expansionista ou restritiva, tá? Quando é que ela é expansionista? Quando ela leva a liquidez da economia, né? Quando o governo injeta dinheiro na economia. E como é que ele faz isso? Coloquei aqui, ó, injetando maior volume de recursos nos mercados e elevando os meios de pagamento. Meios de pagamento, lembra que são moedas, né? Então, com isso, são dinamizados, né, o consumo e o investimento agregado. O que é o consumo e investimento agregado? Com reflexos positivos sobre a expansão da atividade econômica. Então, quando se tem mais dinheiro na economia, as pessoas consomem mais e fazem mais investimentos, tá? Então, isso são os macroeconômicos agregados, chamados, beleza? E a política restritiva é quando as autoridades monetárias promovem redução do meio de pagamento da economia, ou seja, diminui essa moeda na economia, enxuga a economia, tá certo? Retraindo a demanda agregada, consumo e investimento. E a atividade econômica, ou seja, tem menos investimento, né? Quando tem menos dinheiro em circulação, tem menos investimento, tá certo? Tem menos consumo, então a taxa de juros é mais alta, tá certo? Então, essa política visa restringir a oferta de crédito e elevar seu custo, né, da taxa de juros, de forma a adequar o consumo e o investimento agregado. Então, quando o consumo começa a aumentar, né, digamos assim, a procura por determinados produtos, o que é que vai acontecer? Vai subir o preço desse produto, concordam? Lembram da lei da oferta e da demanda? Né? Então, se existe muita oferta de determinado produto, o que é que acontece? A tendência do preço daquele produto, e entendam como esse produto, o crédito também, tá? A moeda também, ok? Então, se existe muita oferta de moeda, o que é que acontece? Pouco interesse por ela. Então, como tem muito, então, assim, vários bancos têm muitas linhas de crédito a oferecer, o que é que acontece com a taxa de juros? Tende a diminuir e a procura ali vai ficar, né? Você vai aonde tiver uma menor taxa de juros, tá certo? Então, a oferta é muito grande, então o que é que tende a acontecer? O custo desse dinheiro tende a cair. Se o governo quiser aumentar isso, o que é que ele faz? Uma política monetária restritiva, né? Tira essa moeda de circulação. Quando tira essa moeda de circulação, tem pouca oferta daquele produto, né? O que é que acontece quando tem pouca oferta e muita procura? O preço da taxa de juros vai aumentar o custo desse produto, tá certo? Entenderam? Quais são os aspectos importantes da política monetária, né? Quanto maior a dificuldade do governo em captar recursos, maiores as taxas de juros exigidas pelos investidores para emprestar dinheiro, tá? Como o governo paga taxas mais elevadas, o custo desse dinheiro vai fazer o quê? Né? O custo do dinheiro também vai subir para todos os agentes da economia, né? Agentes superavitários, agentes deficitários, agentes intermediários, tá certo? Então, quanto menor a liquidez do sistema, mais fácil e mais caro contrair empréstimo, mais difícil e mais caro contrair empréstimo. Se existe poucas linhas de crédito para financiamento de casa, né, de habitacional, crédito habitacional, o que é que acontece? Quando tem poucas linhas de crédito, o que é que acontece? A taxa de juros dessa linha de crédito é alta ou baixa? Alta, né, gente? Se tem pouca gente oferecendo aquele crédito habitacional, ele vai ser uma coisa mais difícil, né? Isso quer dizer o quê? Que tem menos liquidez naquele setor, tá certo? No sistema. Tá bom? Então, quanto menor a liquidez no sistema financeiro, mais difícil o empréstimo e mais caro, ok? Se tivesse várias linhas de crédito de habitacionais, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco do Bradesco, banco tal, todo mundo oferecendo linha de crédito habitacional. Estou dando exemplo habitacional, porque aqui é mais centralizado na Caixa Econômica, né? São poucos bancos que financiam a habitação. Tá certo? Então, quanto mais elevadas as taxas de juros, mais interesse é aplicar o que? Recursos no mercado financeiro. Então, o que é que vai acontecer? Se as taxas de juros estão muito elevadas, a indústria, de uma forma geral, não tem interesse em fazer o quê? Investimentos em maquinários, tá certo? Né? Em ampliar o parque industrial. O que é que vai acontecer? Aquele dinheiro que investiriam, né, em
digamos assim, em ampliação de determinada área, o que é que ele vai acontecer? Ele vai investir no mercado financeiro, que como os juros estão muito altos, as operações financeiras eles estão lhe dando o quê? Um retorno maior do que qualquer investimento na economia, qualquer investimento em produção, entendeu? Então, assim, as taxas de juros, quanto maior a taxa de juros, menos investimento em produção, mais investimento o quê? No mercado financeiro. Tá certo? Me fiz entender? Gente, se vocês puderem responder pelo né, microfone, eu acho melhor. Porque eu não estou entendendo aqui. Aumenta o quê? Professora, eu me confundi um pouquinho aí. Você pode repetir só essa parte aí que você falou agora? Quanto O que mais foi que eu elevada a taxa falei? de juros... Pronto. Quanto mais elevada a taxa de juros, menos interessante para a indústria investir em produção. O que é que eu digo investir em produção? Em aumento de parques, né, em parques industriais, em investimento em maquinário, tá certo? O que é mais interessante? Porque quando você faz um investimento desse, né, na parte de produção, digamos assim, você vai esperar você faz esperando um retorno. Se a taxa de juros está muito alta, o que é que aquela indústria, aquele setor da economia vai fazer? Não vai investir em produção, vai investir o quê? No mercado financeiro, tá? O retorno dele é muito maior. E mais fácil, né? Não vai ter que esperar aquele período... Pode usar como exemplo a Ford, que fechou aqui no Brasil? Me diga o exemplo, que eu lhe digo que a gente... Me diga o A exemplo. Ford. O exemplo que Eles a Ford... fecharam a fábrica, Não, fechou a produção no país, né? Fechou, mas aí já são digamos assim, outros parâmetros, né? A gente teria que analisar todos os parâmetros que fizeram com que ela viesse a fechar a fábrica, tá certo? Eles alegaram que a operação aqui estava mais cara, mas estava sendo desperdício para eles, estavam A gastando questão mais da do que... taxa de juros, dos impostos que é cobrado para O custo de empresa. produção dela aqui no Brasil estava muito alto, não é isso? Por vários fatores, né? Como a colega acabou de falar aí, impostos, né? A venda do produto Ford aqui não estava satisfatória, tá certo? Então, eu não diria que deixou de produzir para poder investir no sistema financeiro. Foram outros fatores, tá? Tá certo? Aliás, foram fatores a mais, né? Mas como a colega falou em taxa de juros, eles alegaram isso, foi taxa de juros em financiamento. Gente, como eu não tenho o motivo aqui, eu não tive acesso ao porquê do fechamento da fábrica, que eu confesso que eu não me inteirei desse assunto, eu não tenho como dar esse exemplo para vocês, tá certo? Eu não queria nem dizer que está certo ou que está errado, tá certo? Por conta que eu não me inteirei desse assunto. Mas, assim, entenderam o que é que Não, tudo leva, bem, é porque tá certo? Tudo bem, Tá, ok. porque eu sou muito assim. Quem foi que falou? Quem foi o exemplo? Como é teu nome? Eu prefiro não dizer isso exatamente, sem ter a certeza do que você colocou, tá certo? Eu sou muito transparente nesse ponto. Ok. Beleza? Então, vamos para frente, né? Quais são os aspectos importantes? Já falei isso? Já, né? Então, vamos para a política fiscal. Ai, meu Deus, quase na hora. Então, política fiscal, outro instrumento, né, de política econômica que o governo utiliza. A política fiscal centraliza suas preocupações nos gastos do setor público e dos impostos cobrados da sociedade, procurando, por meio de maior eficácia do equilíbrio, né, entre a arrecadação e o gasto, né, e as despesas governamentais, atingir determinados objetivos macroeconômicos e sociais. Então, a política fiscal, qual é a preocupação? É a arrecadação e gasto do governo, tá certo? O governo gasta com o quê? Com a atividade de saneamento, com as atividades sociais da população, né? A preocupação dos gastos do governo é esse, tá certo? Então, quando os gastos do governo são maiores do que a arrecadação, o que é que acontece? O que é que o governo pode fazer? Política fiscal, tá certo? Então, no orçamento fiscal do governo estão incluídas receitas tributárias, né? Quais são essas receitas tributárias? Receitas arrecadadas através de impostos, taxas, contribuição de melhoria, tá certo?
Então, as receitas tributárias determinadas pelos diversos impostos e taxas cobradas, né, dos agentes econômicos. Exemplo de impostos, taxas e contribuições: imposto de renda, PIS, IOF, imposto sobre operações financeiras, né, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, imposto de importação, imposto de exportação, tá certo? E as despesas de consumo e investimentos, né, realizadas por eles. Então, a política fiscal, ela visa o quê? O equilíbrio dessa arrecadação e desse gasto, tá certo? Então, se ocorrer déficit nesse orçamento, o que é que o governo vai fazer? Utilizar das políticas econômicas para o quê? Equilibrar isso, esse orçamento, tá certo? Então, quando o volume do gasto for superior às receitas previstas, né, essa necessidade deve ser coberta mediante o quê? Novas emissões monetárias, emissões de moeda, né, e de títulos públicos, lá no open market, tá certo? Vamos lançar aqui títulos que é para o quê? O pessoal comprar e a gente ter o quê? Arrecadar mais dinheiro, ok? Então, de maneira a promover o equilíbrio do orçamento. Essas duas opções têm reflexo no equilíbrio do sistema monetário. Tem ou não? Mais dinheiro na economia, né? Por um lado, eles emitem mais moeda e por outros, o quê? Dão uma enxugada, né? Quando vendem, quando lançam esses títulos públicos na economia, tá certo? É importante que a economia fiscal, a política fiscal e a monetária, eles sejam estabelecidas o quê? De forma complementar, para que uma não atrapalhe a outra, tá certo, gente? Digamos assim, um exemplo de quando a balança comercial tem um déficit de balança comercial, né? O que é a balança comercial? Exportações menos importações, né? Qual é o tipo de política fiscal que o governo pode fazer, pode adotar? Aumentar ou diminuir esses impostos, tá certo? Então, se as exportações estão, né, que é o ideal, que o saldo da balança comercial seja o quê? Positivo. Para que seja positivo, as exportações têm que ser maiores do que as importações, né? Então, se isso não tiver equilibrado, o país estiver importando mais do que exportando, o que é que o governo pode fazer? Aumenta o imposto de importação, né? No que ele aumentar o imposto de importação, o que é a tendência é o quê? Que esse número de importações ele caia, porque está mais caro importar, tá certo? Então, atingindo assim um equilíbrio, tá certo? Então, isso é uma política fiscal, ok? Quando o governo, por exemplo, tem determinado, não sei se vocês lembram, uns anos atrás, o mercado de carros, né, carros novos, estava o quê? Muito em queda, os pátios das montadoras lotados e tal. O que é que o governo fez? Lembra que baixou o IPI para carro popular? Lembram disso? Né? Quando ele baixa o IPI para carro popular, o que é que acontece com o preço dos carros? Despenca. Acontecendo o quê? Maior venda daquele bem e esquentando a economia. O preço diminui, exatamente. As pessoas compram mais, né, para aproveitar aquele preço mais baixo e assim movimenta a economia, tá? Determinado setor, ok? Então deixa eu só entender. Então, isso aí é proposital mesmo, é uma Sim, regulagem. É uma política, isso, é um instrumento de política, né, do governo para movimentar aquele setor, exatamente. Lembram da redução a zero do IPI da linha branca dos eletrodomésticos, né? Sim, Então, houve uma redução a zero do IPI para quê? Para aumentar a venda naquele setor. Isso é proposital, sim, tá? Ok? Isso é política fiscal, tá certo? É o meio com que o governo faz para o quê? E a questão de imprimir dinheiro, isso aí prejudica. Quando imprimir é emissão de moeda, né? Isso. Quanto mais eles emitirem moeda no mercado, mais liquidez vai ter, mais as pessoas vão ter acesso àquele dinheiro, mais as pessoas vão comprar mais. Então, mais tudo. Isso ocasiona o quê? A inflação, tá certo? Ocasiona a inflação, porque as pessoas têm mais facilidade de dinheiro, né? Tem mais dinheiro. As pessoas entendem assim, através dos meios, né? Não é que, por exemplo, a empresa, aí o que acontece? A empresa vai fazer um empréstimo, mais empréstimos, mais investimentos, aí a pessoa vai comprar mais, vai ter mais produto no mercado, então as pessoas vão comprar mais determinado produto, e aquela coisa da oferta e da procura. A tendência disso, né, vai acabar o quê? Numa inflação,
aumento de preço, porque vai chegar um ponto que vai saturar e não vai ter, a procura vai ser tão grande que não vai ter oferta daquela demanda. Então, os preços aumentam e gera inflação. Para que o governo controle, entenda, a economia ela tem que estar em equilíbrio, ela nem pode estar enxuta demais, porque não movimenta, nem pode ter muito dinheiro na economia, porque aí tem a inflação. Tá certo? Então, as políticas são exatamente para regulamentar isso, para manter esse equilíbrio. É claro que a intenção é o equilíbrio. É fácil conseguir isso? Nem sempre, tá certo? Mas a intenção é essa. Gente, Se o país tiver um presidente equilibrado, ele consegue o equilíbrio, mas tiver um desequilibrado, não nasce. Não Aí, vamos realmente... nem entrar nessa seara, né? Porque realmente eu não deixar quieto. Gente, ó, aí mais à frente, eu tenho aqui falando, a nossa aula terminou. Eu tenho aqui, falta aqui uns três slides de política cambial, né, de política e de política de renda, tá certo? Então, deem uma lidinha, que eu não quero atrasá-los para a próxima aula. Então, faltou aqui só política cambial e de renda. Eu fiz já esses slides, já preparei esses slides, bem explicadinho, com bem conteúdo, para que vocês consigam ler e entender, tá certo? Caso tenha alguma dúvida, manda no grupo a pergunta sobre esse assunto, porque até aqui está na prova de terça-feira de vocês, tá certo? Então, assim, o que é que vai sobre essas políticas, né? Entender cada uma, tá? Pelo menos quais são os instrumentos utilizados na política fiscal, né? Então, impostos, taxas, contribuição de melhoria. Quais são os instrumentos da política monetária? Desconto, open market e depósito compulsório, tá certo? São os instrumentos utilizados em cada política, tá certo? E sistema financeiro nacional, os órgãos executores e órgãos reguladores, né? O que é público, o que é privado, tem que ser público, o que é que tem que ser, que pode ser público ou privado, e as atribuições de cada um, tá certo? Então, até terça, não deixem de fazer essa prova, que a prova tá boa, provinha toda tranquilinha, tá? E aí, na terça-feira, a gente faz, tá bom? Boa noite, vamos para outra aula, para vocês não se atrasarem. Ok. Beijo, tchau, Então, boa noite. terça agora não, né? Já terça agora, já, né? Próxima semana, é a GQ2. Sim, certo. Viu? Não deixem de fazer, GQ1. não. Ok. Rosângela, obrigada. Obrigada, Galba. Vocês são ótimos. Beijo, viu? Tchau, tchau. Até terça. Vou colocar essa aula aqui no portal agora, viu? Aliás, você sabe, vou botar.